Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje, estudaremos a 9ª lição com o tema O Reinado de Joás. Veremos o livramento de Joás das mãos de Atalia, a restauração do templo e a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o martírio de Zacarias, filho do profeta Joiada, que foi um sacerdote que agiu com lealdade ao rei Joás, foi citado de acordo com a maioria dos teólogos e pesquisadores do Antigo Testamento pelo próprio Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 51, quando, na oportunidade, Jesus censurava a hipocrisia das autoridades do templo e dos detentores do poder eclesiástico por rejeitarem a palavra dos profetas? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. A verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Leiamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Capítulo 12, do versículo 1 ao 5 e do versículo 17 ao 21. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntário para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este, então, se retirou de Jerusalém. Ora, os mais atos de Joás, e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levaram-se os seus servos, e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos,
o feriram e morreu. E o sepultaram com os seus pais na casa de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a introdução da nossa lição nos diz que com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. O comentarista, no primeiro tópico, ele aborda o livramento de Joás. No segundo tópico, ele aborda o reinado de Joás e a reparação do templo. No terceiro tópico, o tema diz a conspiração contra Joás. A história do rei Joás é uma história que, compilada aos livros de literatura ou histórias literárias, não deixa nada a desejar em termos de drama, em termos de livramento, em termos de capacidade de restauração, tramas e no meio religioso, no aspecto religioso, principalmente no aspecto relacionado à estrutura estabelecida por Deus para com uma nação, nós vamos verificar também a apostasia. Então, existem aí os elementos, os ingredientes de uma história que tem muita emoção. Por quê? Primeiro, drama. O que está relacionado ao drama? Veja bem, 2 Reis, capítulo 11, versículo 1, a partir do versículo 1, nós verificamos aí na leitura bíblica em classe o seguinte: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência de Israel. Temos que parar e verificar neste ponto, neste versículo, algumas questões. Primeiro, Atalia, quem era? Atalia era filha do rei Acabe e a esposa do rei Acabe era Jezabel. Então, Atalia era filha de Jezabel e Acabe. Acabe era um rei mau e Jezabel era uma rainha má, como todos nós conhecemos. Todavia, nós estamos estudando o plano de Deus para a nação, para Israel, né? Israel, ele teve, num período, uma divisão em sua nação. Uma parte do reino ficou no sul e a outra parte foi para o norte. 10 tribos foram para o norte. Então, Acabe e Jezabel reinaram nessa parte de cima, na parte do reino do norte. Todavia, Acabe e Josafá, na época rei do sul, se afeiçoaram politicamente e estabeleceram entre os seus filhos um casamento político, um casamento tanto quanto na antiguidade existia uma certa forma de agir que era considerada natural, o casamento de filhos de reis. Então, filho do rei de Judá, rei do sul, com o filho do rei do norte, com a filha do rei do norte. Acertando aí, o filho do rei do sul com a filha do rei do norte. Esse casamento foi realizado com objetivos claramente políticos. E após a realização desse casamento, nós vamos verificar que diversas situações políticas começam a eclodir, começam a acontecer, tanto em Judá como em Israel. Em Israel, por causa daquilo que os profetas já haviam anunciado, por intermédio do profeta Elias,
por intermédio do profeta Eliseu, por intermédio de tantos outros profetas, acerca do aconselhamento e da palavra de conserto para com aquela nação, já havia uma palavra de juízo para com Israel, o Israel do norte, por causa da maldade de todos os reis que passaram ali por aquele reinado. Todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, Acabe, ele foi considerado um dos piores reis de Israel. Então, o mal dos maus. Por quê? Ele teve potencializada a sua maldade pela influência de uma mulher também que ficou conhecida como uma mulher da malignidade, a mulher que representa a maldade, Jezabel. Fizeram jus para isso, chegaram a esse ponto, a esse reconhecimento de maldade, porque Jezabel, por exemplo, mandou matar profetas do Senhor. Imagine a influência da filha de Jezabel. Pai, Acabe, e a mãe, Jezabel. Nasce Atalia. Ela se casa com o filho de Josafá, Jeorão. Jeorão, ele teve ali uma boa orientação de seu pai. Todavia, o que acontece? Atalia, ela tem um filho que se chamava Acasias. E quando ela tem esse filho, numa empreitada impulsionada por Deus na vida de um homem chamado Gel, esse homem chamado Gel, ele tem uma missão a cumprir na terra, uma missão que foi revelada profeticamente. Ele iria exterminar, acabar, liquidar com a família aquilo que restou da família do rei Acabe, por causa do juízo de Deus que estaria caindo sobre aquela família. O juízo de Deus contra a malignidade, o juízo de Deus contra a idolatria, o juízo de Deus contra a ideia de assassinato que existia tanto em Acabe quanto na rainha Jezabel. Acabe também matou. Lembramos de Acabe sendo mal também para com pessoas, com Nabote. Jezabel má para com os profetas do Senhor. Então chegou o tempo, por intermédio de Gel, da revanche ou do sangue daqueles que foram mortos por esse rei e por essa rainha ser cobrado. E Deus autoriza a Gel a cobrar isso na casa de Acabe. E Gel destrói a casa de Acabe. Dentre estes que foram mortos está Acasias, filho de Atalia. Atalia, ela que estava agora no Reino do Sul, ela fica indignada e tomada com uma porção de muito ódio e raiva, ela deixa aquilo sair do seu domínio para praticar o que ela recebeu. Ela parte para o revanchismo e ela destrói ou tem a intenção de destruir a todos os descendentes do rei de Judá. Todos os descendentes de Judá, Atalia, ela procura destruir. E ela estava tão ensandecida que depois que matou a todos, ela ficou tranquila e tomou a posição ali de rainha. Só que ela não era rainha, ela foi uma regente de Israel durante um tempo. Ela foi tão ensandecida nessa busca de matar os descendentes que ela esqueceu de um detalhe. Faltou uma pessoa, ela não percebeu que um dos seus netos não havia morrido. Qual neto que não havia morrido? Joás. Mas por que esse neto não havia morrido? Esse neto não morreu por causa da intervenção de Deus, que usou a vida do sacerdote Joiada e a sua esposa. Vamos ver aqui no versículo 2. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram.
Deus, quando tem um propósito na vida de um homem, esse homem pode enfrentar o furor do descendente de Acabe, ou o furor da descendente de Jezabel, mas Deus vai estar trazendo ali o livramento para a vida daquele que Deus tem um plano, daquele que Deus escolheu. E nós vemos isso na vida de Joás. Primeira parte dessa lição, nós vamos ver então o drama. Segunda parte, livramento. Por que drama? Drama por causa da situação em si, uma situação de guerra, uma situação que envolvia agora o Reino do Sul e o Reino do Norte. Quando se fala de Israel, muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. O reino estava dividido, Reino do Sul e Reino do Norte. Houve ali um alinhamento político. Josafá se aproximou de Acabe. O filho de Josafá casa com a filha de Acabe. E ali, com a morte da família toda de Acabe, com o extermínio da família de Acabe, por revanche, por revolta, por ódio, Atalia, ela se deixa usar por todo o intento de malignidade que existe na vida de uma pessoa que não conhece a Deus e mata os seus próprios descendentes, aqueles que iriam assumir o trono de Judá. Todavia, Deus, ele nunca é pego de surpresa em nenhum tipo de situação. Nós vamos verificar outra situação apontada na palavra de Deus que está dentro da questão profética. Isso no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 12, nós temos ali a situação de um dragão à espera do descendente da mulher, e quando esse descendente nasce, o que o dragão queria em relação àquela mulher de Apocalipse capítulo 12 era tragar o filho da mulher. Nós sabemos que espiritualmente a mulher significava até ali a nação, o povo de Deus. Esse povo de Deus, que era Israel, esse povo de Deus, do povo de Deus nasce o Messias, Jesus Cristo, filho da mulher. Esse filho da mulher é arrebatado, ele é livre, ele é liberto, ou seja, ele é protegido do dragão. Só que essa proteção do dragão, ela se inicia desde o momento que a profecia é dada, que nasceria dali, da casa de Davi, nasceria que seria o Messias. O filho de Davi seria o Messias, aquele que seria da descendência de Abraão, o Messias. Satanás estava atento a todo o movimento histórico que acontecia e ele sabia que ele poderia intentar contra um plano de Deus, um plano futuro. Atalia foi usada para isso, mas os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Os planos de Deus, eles sempre prosperam, mesmo diante de pessoas com situações de vida assim tão alinhadas com a malignidade. Atalia, ela programou tudo isso, a morte dos descendentes, assume como regente durante 7 anos. Todavia, o sacerdote Joiada, quando o menino já estava com 7 anos, Joás, ele é apresentado ao povo e dentro de um esquema de grande proteção que foi combinado com os soldados e com o povo em si, que o povo não estava a favor daquele reinado, daquela forma regente de Atalia para com o reino de Judá, porque viram a malignidade dessa mulher. Nós vamos verificar o quê? Vamos verificar que Atalia, ela percebe que uma festa estava sendo preparada para um rei, e ela talvez não tinha esquecido que faltava um, mas Deus, ele não esquece de nada, e os seus planos estavam ali sendo cumpridos por intermédio da vida de Joás. Atalia, ela cai numa emboscada e ela é morta, e o reino deixa de ser de uma mulher assassina, de uma regente que ficou reinando ali com mão de ferro em Judá, e passa para as mãos de um menino, Joás, 7 anos de idade somente, que foi criado debaixo da orientação do sacerdote, debaixo da orientação de um homem que acreditava em Deus, debaixo da orientação de Joiada. Joiada,
o orientou, Joiada o protegeu. E nós temos que aproveitar muito bem isso. Quem são os nossos orientadores? Quem é a pessoa que nós damos ouvidos? Quem é aquela pessoa que nós aceitamos no nosso coração ouvir uma palavra? Deus sempre tem levantado homens para nos trazer uma palavra, uma orientação. Deus tem levantado pastores hoje que muitas vezes são o nosso supremo pastor, é Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote também. A Ele devemos ouvir, somente Ele devemos ouvir. E o rei teve esse privilégio de ter a orientação de um homem que era alinhado e tinha sensibilidade para entender o plano e o propósito de Deus. Todavia, o menino começa a crescer. Joiada sempre ali orientando, e enquanto Joás esteve debaixo da orientação do sacerdote Joiada, não houve problema para com o povo de Deus. O povo de Deus estava em boas mãos. O rei estava bem orientado. Joiada, ele empenhou a sua vida para aquele reino. O rei, ele ouviu o sacerdote durante um bom tempo. No tópico 2, nós vamos verificar aqui a preocupação do rei Joás para a reparação do templo. E isso é muito belo quando vemos sob o aspecto espiritual. O templo de Deus no Novo Testamento é o nosso corpo, e nós sempre temos que estar preocupados também em reparar esse templo, em aproximar, em purificar esse templo para que Deus possa habitar nesse templo por intermédio hoje do Espírito Santo, que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E Joás teve essa preocupação. Se preocupou porque ele percebeu que num certo período havia investimento, e esse investimento ele não estava sendo satisfatoriamente revertido para um bom andamento das obras. Ele mudou a estratégia, não havia ali falta de fidelidade dos seus auxiliares, mas ele mudou o plano, mudou a estratégia, e a reparação do templo se deu por intermédio da arrecadação, por intermédio da fidelidade dos tesoureiros. Vamos verificar aí um detalhe muito importante nessa arrecadação, essa fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás, de acordo com o nosso comentarista, é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Aqui está falando diretamente de fidelidade, né? Alguém que lida com a parte de gestão, com a parte administrativa, tem que ter em si a fidelidade como um atributo. E aqui no tópico 3, um atributo que enobrece, pois não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros, econômicos. Quando Deus coloca algo na mão de um cristão, na mão daquele que reconhece Deus como Senhor e Salvador, Ele espera que essa pessoa haja sempre com fidelidade. Existe uma obra para ser feita, Deus colocou algo na sua mão, haja e continue agindo com fidelidade. Esse tópico 2 é um outro exemplo que a palavra de Deus nos deixa acerca da gestão, da administração e do bom uso daquilo que Deus coloca na nossa mão, especificamente aqui, a questão financeira, o dinheiro. Todavia, o reino de Joás continua o seu caminho. Joás, ele perde no seu reino a orientação do sacerdote Joiada, que viveu bem, viveu para servir o rei, viveu orientando o rei Joás. E enquanto esteve vivo, o rei trilhou o caminho de obediência à vontade
de Deus. Todavia, nós vamos verificar aqui, a partir do tópico 3, o declínio desse reinado. Por que houve esse declínio? A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Foi isso que aconteceu quando o sacerdote Joiada faleceu. O rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Por quê? Passou a idolatrar ídolos. Parece um problema que alcançou não só o rei Joás, mas alcançou boa parte da nação de Israel no Antigo Testamento. A idolatria foi um problema que assolou o povo de Deus no Antigo Testamento. A idolatria fez com que Joás passasse a confiar nas suas próprias forças. Outra questão. As más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e, mais tarde, na conspiração contra ele. Era uma tragédia anunciada, algo que começou tão bem. Como é que algo começou com uma proteção da parte de Deus? Uma salvaguarda. Deus salvou a vida daquele menino. O menino viu a manifestação de Deus. Penso eu, o que aconteceu com Joás? Além de deixou de ouvir obrigatoriamente alguém que estava ali lhe dando conselhos, mas a opção de ouvir outras pessoas, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele começa a dar ouvido aos príncipes de Judá, e esses príncipes acabam influenciando Joás. A opção dele em ouvir conselhos que não vinham mais da parte do Senhor fez com que o seu coração viesse a se tornar desobediente. Então, a desobediência, ela vem como consequência da primeira idolatria. Depois a pessoa ela começa a agir pelo seu próprio impulso, pela sua própria vontade. Finalmente, o resultado de tudo isso é a desobediência. Vamos lá, mas o que ocorre quando a situação começa a ficar crítica a esse ponto? Um homem, nós vimos aqui na nossa lição os tópicos, ou aquilo que foi acontecendo paulatinamente com Joás. Primeiro, drama, quando ainda criança foi liberto por intermédio de Joiada da morte. Depois, drama, livramento. O drama porque ele poderia morrer. O livramento foi uma intervenção da parte de Deus usando o sacerdote. A restauração, o que foi? Foi o trabalho de Joás para a restauração do templo, onde se vislumbrou a fidelidade daqueles que trabalhavam para o rei. Só que, com a morte do sacerdote, morreu o sacerdote, o rei foi trilhando outro caminho. E Deus levanta para advertir aquele rei um outro sacerdote. O nome do sacerdote, Zacarias, filho de Joiada. E Joás, ele, ao invés de tratar com gratidão o filho daquele homem que salvou a sua vida, o que Joiada faz? Ele autoriza os seus subordinados a tirarem a vida do profeta Zacarias. Profeta este que foi até lembrado por Cristo devido à sua morte, devido ao sangue que correu ali sobre o altar, um sangue inocente. Quantos foram mortos por profetizarem a verdade, por falarem a verdade do amor de Deus? E quando levantaram-se para se opor à malignidade de um monarca, de um rei, tiveram como recompensa a morte, tiveram como recompensa a retaliação, a dureza do coração. Isso, infelizmente, aconteceu com Joás. Começou tão bem. Muitas pessoas começam bem, mas, meu irmão, persevere para que não deixe o seu caminho travar, para que não deixe de forma alguma o seu caminho ser
direcionado ao contrário daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Ok? Muito bem. Verificamos aí a vida e o reinado de Joás e vamos para as nossas considerações finais. Bom, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz que Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Assim, seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Muito bem, vamos fazer aquele nosso momento de oração. Pai bendito, querido, nós te bendizemos, te agradecemos pelo estudo dessa lição de hoje. Que o Senhor possa ter falado aos corações, que o Senhor continue falando para com as nossas vidas, para o coração de todos aqueles que estão assistindo essa aula e que o Senhor nos dê a orientação em relação a estarmos cada dia mais próximos de Ti, atendendo aos Teus preceitos e às Tuas orientações. Te bendizemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o reinado de Joás. Na próxima semana, estudaremos a 10ª lição da nossa revista de adultos com o tema O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!